Prontinho, gravação iniciada. Bem, Paulo, primeiramente, muito boa noite. Obrigado por ter aceitado esse convite de participar aqui dessa live comigo, dessa entrevista sobre o seu último lançamento, o livro Embora. Bem, gostaria de apresentar também o Paulo Henrique Brito para o nosso público, né? O Paulo é um tradutor, contista e poeta referenciado na Academia Brasileira de Letras e também reconhecido em todo o território nacional. Nasceu em 1951, no Rio de Janeiro, ganhou muitos prêmios, como Portugal Telecom, APCA, Afonso Guimarães duas vezes, o Alceu Amoroso Lima, Bravo, Prêmio de Literatura e o honroso Prêmio Jabuti. E recentemente publicou esse livro aqui, intitulado Embora, e pelo título, esse livro ele já traz aqui para a gente uma certa ambiguidade, porque a palavra embora pode remeter ao advérbio no sentido de ir em boa hora, mas também à conjunção no sentido de concessão, de oposição. E tendo em vista o caráter de despedida, não só do título, mas de muitos dos poemas, eu gostaria de começar a nossa entrevista a respeito desse caráter de despedida que aparece nos seus textos, principalmente a partir do poema Terminais 5, que foi um dos que me chamou muita atenção, e por esse caráter da despedida, que eu vejo na escolha desse título, Embora, que está muito vinculado a uma característica do próprio brasileiro de se despedir. Recentemente, eu assisti à peça do Gregório do Vivier, O Céu da Língua, em que ele compara o jeito de se despedir do brasileiro e do francês, que o francês seria aquele da saída francesa que sai sem se despedir, enquanto o brasileiro é aquele que se despede sem sair. Então, teria a ver com essa saída brasileira, a sua despedida? Vamos lá, Murilo, levanta um pouquinho a câmera que está cortando a sua cabeça. Bem, muito obrigado, eu que agradeço o convite, falar sobre o livro. Realmente, a ideia foi pegar o embora, quer dizer, a ideia é a seguinte, a gente já chega numa idade que já está mais perto de ir embora esteja nessa idade, a gente continua produzindo, fazendo as coisas todas, vivendo, né? Ninguém morre na véspera, né? A ideia toda é essa. Então, os temas do livro, saiu uma resenha na Folha de São Paulo, que a resenhista disse que esse livro, a crítica que ela faz, mas o livro é muito monocórdico, é quase sempre sobre isso. Acho que não é todos, não, mas ela tem certa razão. Boa parte dos poemas trabalham com esse tema, que é um tema que vai se tornando inevitável quanto mais velho você fica, né? E, enfim. Mas então a ideia do duplo sentido de ir embora é justamente suavizar um pouco essa ideia, né, da partida e dizer que, embora a vida esteja chegando ao fim, a gente está vivo ainda e ainda faz um monte de coisas, tem interesse em fazer uma série de coisas e, de fato, faz. Né? Esse poema, deixa eu ver aqui qual é. É o Terminais 5, está na página 34. Esse poema é exatamente um, né, que trabalha com isso. Né? Quer dizer, embora você já esteja ficando velho e tenha chegado à famosa idade do condor, né? Condor aqui, condor ali, nem por isso você vai, enfim, vai reclamar, vai se queixar. Né? Então é isso. Exatamente. E assim, tem essa coisa da dimensão do corpo também, toda essa questão do aspecto do sentido, né? Mas essa consciência viva, por exemplo, que você coloca na segunda estrofe, que é essa falta de noção de reclamar da qualidade talvez comprometida de alguma função ou peça da carcaça. Nesse sentido de entender o corpo como própria carcaça, mas numa certa duplicidade de ter a mente muito viva, muito ativa, inclusive no próprio reconhecimento do corpo e na afirmação da vida, não é? Uma coisa que é importante para mim é evitar uma certa dualidade mente-espírito, que é uma coisa que a civilização ocidental está imbuída, enfim, na cabeça das pessoas, né? E que leva a pessoa a pensar, não, eu não sou o meu corpo. Não, você é o seu corpo. Não adianta você ir com essa história. A sua suposta alma, seu suposto espírito, é uma função cerebral. Se o teu cérebro deixar de receber sangue durante um certo tempo, você não tem mais essas funções. Né?
Então, esse é um tema importante na poesia, a consciência de que você é isso, né? Acho curioso que agora é uma tendência, esses multibilionários do Vale do Silício estão bolando planos de se tornar imortais, que é transferir todo o conteúdo do cérebro dele num computador, né? Quer dizer, isso é de uma ingenuidade extrema. É tão ingênuo quanto você achar que você tem uma alminha que está ali apenas por acaso naquele corpo que podia estar em outro. Né? Você achar que você pode armazenar o seu eu no computador, ou seja, repetindo, você é o seu corpo, né? Que inclui o cérebro e o dedão do pé. Quer dizer, claro que você perdeu o cérebro compromete muito mais seriamente que perder o dedão do pé, mas você é o seu corpo, né? Então, você ficar se queixando porque depois dos 70 ou dos 80 o seu corpo não funciona mais tão bem, de novo, é uma total falta de bom senso, uma falta de noção. O que você queria? Né? Você quer viver até os 80 anos e ter um corpinho de 30? Não tem como, né? Quer dizer, Não, a própria função, né, do cérebro, essa parte cognitiva, ela vai tendo esse desenvolvimento também ao longo dos anos e que deve estar, como a gente vê aqui nesse poema, ligada a esse aspecto da afirmação da vida, que é exatamente como o poema termina. Aceite o prato oferecido, raspe-o. Eu acho que é exatamente essa mensagem que está passando para quem está encarando a velhice ou para quem ainda vai encará-la. a ideia é justamente essa, quer dizer, então, ao contrário da resenha que saiu na Folha, eu acho que o fato do tema da proximidade da morte ser constante não implica que eu senti falta de uma coisa mais hedonista que tem em livros anteriores. Eu acho que não, acho que o tema está mais presente que os anteriores, mas acho que o clima não é absolutamente aquele que eu vou morrer, que desgraça. Não é isso. É muito mais uma coisa de aceitação, daí o duplo sentido do embora, né? Exatamente. Muito obrigado. E obrigado pelo poema também, achei muito bonito, principalmente não só ligado a esses aspectos do conteúdo, dessa afirmação da vida no envelhecimento, mas também em relação à própria forma, muitas rimas assim muito criativas, né? O soneto, Rimar cáspio com ráspio é muito legal. Então, um dos pontos de partida desse poema foi justamente isso, né? Essa rima? Muitos poemas partem de uma rima. Esse é um dos poemas. Não foi só isso, não, mas a rima de Cáspio com Raspa era irresistível, tinha que fechar com essa rima. Realmente irresistível. Quando fechou desse jeito o poema, eu falei, nossa, sensacional. E assim, a maneira como se construiu, né, em torno desse caviar, né, oriundo do Mar Negro e não do Cáspio, dá essa dimensão da pessoa que não aceita a velhice, como essa pessoa oriunda da elite, do poder corporativo dominante, que é essencialmente uma pessoa mimada, né, que não aceita que a vida é também composta de tragédia. 47 é um péssimo ano, traz um 48, sabe esse tipo de coisa. Né? Uhum. Então as pessoas se comportam como esse cliente chato, né, de restaurante caro. Né? Minha perna está doendo. O cara está com 90 anos. Porra, o que ele queria? Né? Não, muito bom. Eu acho que aí não tem essa dose de humor, principalmente por terminar um poema desse jeito. A resenhista não viu. Acho que a coisa está encarada com bom humor. O tema está mais presente? Está. Mas a coisa é sempre encarada com bom humor. É engraçado que o poema que me parece mais sinistro do livro é o que as pessoas acham muito leve, que é o poema da página. Vou dizer já aqui. É o poema que se chama Mais uma Falange, da página 15. Ah, sim. Esse poema saiu de um pesadelo. Eu acordei com um pesadelo na cabeça e fiz o poema. E é um poema, é um poema que eu acho talvez o mais tétrico do livro. E as pessoas ficam achando que ele é uma brincadeira, mas não é. Quer dizer, até mas enfim. Eu sinto que tem uma certa sobriedade nele também, né? Mas é uma situação de pesadelo, né? Uma situação de pesadelo. Quer dizer, em que as pessoas enxergam por conta desse seu humor como se fosse algo leve, como se fosse uma brincadeira. Para mim, um dos poemas mais pesados do livro é esse aqui. Realmente, ele é mais pesado mesmo. E tem muitos temas que nesse livro foram explorados além dessa questão da despedida, que eu vejo como uma despedida brasileira, daquela pessoa que se despede sem sair, principalmente por esse caráter afirmador da vida, de enxergar com alegria, com uma leveza
com humor disfarçado de leveza, melhor dizendo. Mas um outro tema que me chamou muita atenção também, que é, na verdade, o tema do poema que abre o livro, que é a metalinguagem. Sim, esse é Que outro é que está em todos os livros meus, né? em todos os livros, é algo que eu gosto muito, que é esse aqui, escrito na primeira página de um caderno, que eu acho que, de alguma maneira, aqui a gente tenta sempre encontrar um paralelo com a vida do autor, né? Mas eu imaginei você começando a escrever o livro, reunindo ali alguns poemas, e, de certa maneira, ficando insatisfeito com essa sujeira na página, que é a maneira como você chama o poema, na hora de compor o livro, como se fosse cada escrito ali um pedaço de uma experiência que você viveu, de uma reflexão que você teve, uma vontade de articular ali determinados sons, ritmos e formas, mas que, na verdade, não significa nada daquilo que você quer dizer. Então, como que é esse sentimento de escrever esse livro embora com esse tom de despedida, mas afirmando nessa perspectiva da metalinguagem? A experiência que dá origem ao poema é uma experiência que eu tinha. Até alguns anos atrás, eu realmente escrevia nos cadernos. Agora eu escrevo tudo direto no computador, mas eu tinha uns cadernos. Tem uma gaveta cheia de cadernos aqui, que desde os 18 anos eu guardei. E realmente, você pega a primeira página do meu caderno, a letra está mais caprichada, está mais assim. Eu sempre acho, não, sempre digo, nessa agora eu vou melhorar, vou dar aquele salto. E no final do caderno já está aquela rabiscação total, aquela coisa, todo louco para acabar com aquele caderno, já está desbeiçado. É um pouco a experiência da vida. Sempre que você começa uma coisa, você acha que de algum modo ela vai dar mais certo que as outras, e nem sempre isso acontece, né? Então, o que eu fiz nesse poema, de novo, eu estou fazendo uma brincadeira com a forma aqui, né? Ele é um soneto. Na primeira estrofe as rimas são completas, na segunda estrofe as rimas não estão tão boas, mas 20 rima com tinta e fraudulenta rima com inconsciente. Quer dizer, Só não rima a sílaba átona, né? mas o A 20 vogal está átona. combinado com int e não com inta. E o enta Sim. tinha que rimar com uma coisa que termina com enta e não com ente. Né? Uhum. Aí, quando chega no sexteto, as rimas são péssimas. E o poema fecha com a pior rima de todos, que é rimar sepultura com embora. Embora. Uma rima péssima. Então, a brincadeira formal, uma coisa semelhante acontece na métrica também, só que é mais complicado de mostrar. Mas, enfim, a ideia é que a forma vai espelhando o que está sendo dito, que à medida que o caderno vai avançando, à medida que a escrita vai avançando, você vê que, na verdade, boa parte que você vai escrever vai virar refúgio. E, de novo, a coisa é aceita com bom humor. Você não consegue encher um caderno só de obras-primas, ninguém consegue. Nossa, Paulo, demais, demais. Adorei essa análise mesmo, porque é exatamente o que você me mostrou de como foi compondo ali os livros no caderno. Começa primeiro com a letrinha bonitinha, não, dessa vez vai dar certo. E no final estão todos os garranchos, anotações, da mesma maneira como foi a rima aqui, né? Sabe que muito pouco do caderno vai ser aproveitado, né? Então, é isso. Sim, nossa, perfeito. Eu vejo muito isso na sua obra, esse reflexo da forma no conteúdo. E teve um outro poema também, que é o que está na página 24, que é o Intransitivo número 5. A série de positivas é toda de coisa metalinguística, né? Sim, e esse especificamente, eu tive um insight em relação à métrica que eu não sei se realmente foi intencional. Te conhecendo, eu acredito muito que tenha sido intencional, mas eu percebi e eu fiquei muito orgulhoso de mim mesmo por ter percebido. Mas assim, em relação, porque o último verso é como uma estante vazia. E se eu tiver contado a métrica corretamente, todos os 13 versos são decassílabos, e o último, com uma estante vazia, tem 6 sílabas. É a estante vazia na própria métrica vazia. É isso mesmo? A estante vazia é representada por um verso incompleto. Exato. Por um verso incompleto. Perfeito. Não, eu achei isso aqui genial. Eu estava já lendo o livro aqui em casa, né? Eu estava nesse dia na sala, eu estava numa poltrona, minha mãe estava em outra, cada um lendo um livro. Aí, quando eu terminei esse poema, eu interrompi a leitura da minha mãe e falei assim: mãe, eu tenho que te mostrar o que está acontecendo aqui nesse poema. E comentei sobre essa coisa da estante vazia, e ela que não é tão afeita à leitura de poesia, nem à leitura de sonetos, e eu comentei sobre a métrica, né, a contagem de sílabas. Ela, nossa, mas a pessoa fica contando a sílaba do soneto. Aí eu falei, fica, mas não fica muito rígido, não. Eu, não, mãe, isso aí está totalmente ligado ao ritmo, à musicalidade. De alguma maneira,
a gente conta, sim, mas ela é muito mais guiada por um ritmo que você não precisa contar exatamente. Igual os compositores, né, de música fazem ao construir uma letra. Às vezes a pessoa nem tem noção do que é uma métrica, mas entendendo o ritmo, Quando ela ouvido, constrói uma estrofe completamente metrificada. as pessoas compõem coisas ritmadas muito antes de desenvolver teoria musical, notação musical, claro. Né? E está presente até em muitos ditados populares, a métrica, sim, né? sim. Eu vou, na página 21, poema 2 dessa série Intransitivas, né, o eu lírico começa questionando a ideia de que as palavras é que ditam, não é ele que escreve. Sim. Quando cai essa ideia, quando ele formula essa ideia na cabeça, ele quebra o ritmo imediatamente. O poema é em verso de 9 sílabas. Eu vou ler para você, você vai ver como é que até um certo momento o ritmo é bem marcado. E quando ele percebe que são as palavras que estão se ele entra em parafuso e estraga completamente a métrica. Vamos lá. As palavras precisam de nós ou terão existência diversa? Formarão frases suas a sós sobre aquilo que lhes interessa? Ou então, espera aí, somos nós para as palavras um mero instrumento, um veículo ou porta-voz via fala, escrita e pensamento? Bem, nesse caso, somos, ao fim e ao cabo, mentes teleguiadas por inteligências de outra espécie. Dessa explicação, uma vez dada, a gente dificilmente esquece. Bem que eu sempre suspeitei de mim. Nossa, esse último verso quebra tudo. Então, você vê que até o último verso, até o penúltimo verso do octeto, é tudo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E é no último verso do octeto, esse ritmo começa a se quebrar e o sexteto vai para o espaço, completamente muito irregular. Muito irregular. E, assim, o último verso fica bem marcado até no ritmo, né? Quase uma coloquialidade. Porque esse ritmo do tá, que é marcado. Artificial. Hã? O ritmo inicial é bem artificial, bem marcado. Bem marcado, que aí fica distante dessa prosódia da fala comum. Já no final fica muito mais próxima. Aí já é uma coisa totalmente coloquial. Ainda Nossa, guarda. é um uso da métrica tão consciente. Eu trabalho com métrica, acho de maior importância. Né? Por Com isso que eu tenho certeza. dificuldade de escrever com verso livre. Né? Que um bom verso livre é uma coisa maravilhosa, né? Mas eu me sinto Sim. mais solto trabalhando com metro. Mas o bom verso livre é aquele que não abandona também a musicalidade, certo? Mas é mais difícil você criar musicalidade com verso livre. Né? Quando Com você trabalha certeza. com métrico já mais do que entranhado na sua cabeça, aí você usa o método, se afasta dele, se aproxima dele, fica mais fácil você, de certo modo, lidar com isso. Né? Eu acho dificílimo, o verso livre acho uma forma dificílima. Muito difícil, até você conseguir imaginar como que um ritmo vai se compor com o outro, porque realmente é muito Criar um ritmo complicado. a cada verso. Um ritmo a cada verso, mas que no todo tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido. Tem um ensaio muito interessante do T.S. Eliot, que comenta sobre isso. É aquele Tradição e Talento Individual? Não, é Remarks on Vers Libre, ele usa o termo francês. Esse artigo. Não, muito bom mesmo. Bem, um outro tema que eu gostaria de falar, e não haveria como, é sobre a intertextualidade presente no seu livro, que está muito evidente, e eu gostaria de destacar aqui o poema da página 57, que é uma intertextualidade com a Alma Passante do Baudelaire, e que foi, na verdade, o primeiro poema do livro que eu li, porque eu não tive a oportunidade de ir ao lançamento no dia, porque eu estou aqui em Goiânia, né? Não tive a oportunidade de estar aí presente no Rio de Janeiro, mas esse poema foi publicado no seu Instagram, que hoje eu descobri que não é você que controla, então postaram no seu Instagram esse poema e não postaram da página do livro, não. Postaram uma versão impressa, provavelmente sua mesmo, que você escreveu. E foi a primeira vez que eu li. Eu estava no almoço na casa da minha avó e eu li, vó, olha esse poema aqui, que maravilhoso. Aí é que eu fiquei sabendo do livro e já entrei na internet para comprar. Foi a minha Instagramer, né? A Dani, né? Ela que faz tudo isso, ela que sabe. Eu mesmo sou uma tela de Instagram, como eu já era no Facebook, eu sou muito ruim nessas redes.
Mas Não, mas que bom que deu certo a gente fazer a entrevista aqui e logo, logo os seus seguidores vão poder conferir lá no seu Instagram oficial. deixa eu te falar qual é a origem desse poema. Uma grande amiga minha, a Célia Pedrosa, crítica literária especializada em poesia, ela comentou com alguém que eu tinha feito uma paráfrase de Baudelaire, um poema em homenagem a Baudelaire. Eu digo, não, eu nunca fiz isso, não. Você confundiu com outra coisa. Aí ela disse, é. Aí disse, pô, então faz um poema de Baudelaire para não parecer que eu errei. Eu digo, então tá bom. Eu já tinha feito um para o Hilke, né? E aí eu... Sim, que é o imediatamente anterior. É um poema que eu trabalho muito em sala de aula, né? O poema da Passante, né? Sim. Fiz um... E como é que é essa relação de fazer poema por encomenda? Isso para mim foi novidade. É constante na sua obra? De vez em quando acontece, né? Outro que foi feito por encomenda aqui é o poema da página 16, é a única êcfrase do livro, tem uma fotografia que eu tirei aqui da Ah, minha é parede. verdade. Uma amiga minha estava em Nova York, estava num evento de poesia, queria ler poemas de amigos dela. Ela é poeta e artista plástica, né? Kátia Maciel. Ela disse, Uhum. faz um poema para mim em inglês aqui para eu ler. E aí eu fiz esse poeminha. Climb close like lovers, one will fall first. Então, esse também foi. Então, tem pelo menos dois aqui de encomenda. E tem essa questão, assim, mesmo num poema tão pequeno, tem um ritmo bem marcado e evidente, né? É totalmente marcado, né? O título Totalmente. E as aliterações também, né? Climb close, é like lovers. todos o poema é formado por 5 linhas, uma delas é o título, né? Sim, E cada linha é formada por 2 palavras. As palavras sempre começam com a mesma consoante ou até com mais de uma consoante, né? E todas elas, menos a palavra lover, que tem 2 sílabas, todas as palavras têm uma sílaba só. Então, o uma poema sílaba só. Two trees, plain clothes like lovers, one will fall first. E esse poema já tem a dimensão da despedida também, do embora. Eita, também. Perfeitamente. Combina muito bem, porque assim, é uma árvore frondosa, né? E que está destacada em relação a todas as outras, mas que tem essa dimensão do tempo, né? Que não é eterna, é o incompleto. Deu para perceber? É que a foto botaram muito pequena. São 2 árvores Foi. coladas na outra. Ficou muito pequena a foto mesmo. Não dá Mas para. tem algum detalhe aqui que me escapou? São 2 árvores, na verdade. Como diz o. Ah, são duas. Ah, é verdade, são duas. Muito Com os troncos muito próximos. são 2 palmeiras, uma colada na outra. Ah, é verdade, aí ficou pequeno, não deu para ver. Eles E botaram. tem um outro poema que trata dessa dimensão da incompletude também, que eu achei super interessante a relação da própria metalinguagem. Esse aqui eu não tinha marcado, mas agora eu lembrei, que você sugere que a palavra primitiva não seja, seja, na verdade, a palavra incompleto. Esse é do. Esse é da série do Da Intransitivo? série Mais Quatro Peças Fáceis, está na Ah, página 53. página 63. 53. 53. É verdade. É. É. Ser incompleto, ó ser, e só é ser. O ser incompleto é só ter Não, sido. E ser mesmo assim, o ser completo. Vou ler de novo. Ser incompleto e só é ser. O ser completo é só ter sido. E mesmo assim, o que se busca é a sensação do concluído, acreditando, por ingênua superstição gramatical, que o de incompleto implica que a completude é natural. exatamente, é isso. Muito bom, assim, isso aqui já te leva não só para uma dimensão metalinguística, mas também do conhecimento gramatical, de saber que a palavra incompleta é uma palavra derivada e que traz essa dimensão de que, como a vida é primeira incompleta, primitivamente incompleta, a gramática traz essa superstição. O normal é o completo, o incompleto é uma coisa, né, excepcional. Não, é o contrário, né? A incompletude é que é essencial. A completude é uma coisa muito. Muito abstrata, né? É quase que numa dimensão metafísica. E tem algum eco naquele poema do Manuel de Barros, A Maior Riqueza do Homem é a Sua Incompletude? Eu devo ter lido isso e pode ter ficado da minha cabeça, certamente. Acredito que é bem possível.
Esse poema do Manuel de Barros também é muito bom, que faz parte dessa intertextualidade. E eu vejo também intertextualidade, aí não só com a literatura, mas um diálogo profundo também com a filosofia. E teve um poema, aí esse sim, da página 63, que quando eu li, imediatamente eu já mandei para o meu grupo de estudos Nietzsche, que eu atualmente estou fazendo mestrado em filosofia. Ah, E é em Nietzsche, e eu mandei esse poema para o grupo, porque a gente estava justamente discutindo o que o Nietzsche chama de pequena razão e grande razão. A pequena razão seria essa questão do intelecto, enquanto a grande razão seria a dimensão do corpo. E ele utiliza justamente esses termos para mostrar que a pequena razão, ela é, na verdade, consequência do corpo. Não é ela que cria a realidade, é a realidade que cria essa pequena razão e ela inverte essa consecução de acontecimentos e coloca a causa no lugar da consequência e vice-versa. E aqui a gente vê esse diálogo de dois eus, que é muito interessante, qual que é poema? Qual? justamente 63, que é sobre o desejo. Sim, sim. Que aí eu vejo aqui esse conflito entre a metafísica, né, o fenômeno e a coisa em si, muito ligado a essa dimensão desses dois eus que estão em conflito dentro do texto. E mais relacionada ainda a maneira como esse sujeito enxerga o objeto. E quando ele enxerga o objeto, ele vai se aproximando, ele chega a essa dimensão relacionada a aparência do objeto, enquanto a distância, a essência, ela é mais belo. E, na verdade, eu escrevi esse poema pensando em Proust. Em Proust, Porque Proust tem aquela coisa, né, de que a posse do objeto que é tão desejado, ele perde valor. Isso é um tema geral do livro Proust. Né? Em busca do tempo perdido. O Swan fica querendo aquela mulher, a Odete, quando ele consegue conquistar a Odete, ele vê que não tem nada a ver com ela. Aí ele casa com ela. No momento que ele vê que não tem nada a ver com ele casa com ela. E o Marcel, o narrador do romance, ele fica durante vários volumes perseguindo a Albertine, quando ele consegue possuir a Albertine, e aí ele simplesmente. A única coisa que ele passa a sentir agora é ciúme dela, desconfiar de tudo que ela faz, tudo que ela diz, e a atração que era ser sobre ele, o desejo que ele tinha, vai embora. Né? Então, é um pouco brincando em cima desse tema do Proust, de que a coisa desejada, quando você obtém ela, ela perde valor. Ah, entendi. Quando eu pensei, assim, inicialmente nessa coisa enxergada à distância, na hora me veio à mente as obras impressionistas de Monet. Também, e a sua leitura nietzschiana faz todo sentido também. Mas é um pouco a coisa do impressionismo, sim. O efeito só dá ao longe, quando você chega perto, né? Ele tem a ver com aquela frase do Caetano Veloso, obviamente, de perto ninguém é normal. Né? De perto ninguém é normal. E essa dimensão do desejo, que é só desejo quando não se tem. Exatamente. Aí quando se tem, perde o desejo. E um outro eco nietzschiano, que aí dialoga mais com essa questão da pequena razão e da grande razão, é o Inquilino, né, da página 11. Esse poema é basicamente uma questão dessa indefinição do que é o sujeito, né? Um tema que eu trabalho em vários livros meus, né? Quer dizer, o que é realmente você ser um eu, né? O que significa? Sim. E a brincadeira. Vamos ler. Quer? Quero ler esse poema. Você lê então. Inquilino, não me pertenço bastante para me exigir mais que nada. O que há de alheio, entretanto, no que me é pouso e morada, dele cresce proprietário, cobra de mim aluguel, sobre taxa, imposto, diabo, para eu poder me chamar de eu. Aí já está nessa dimensão entre a pequena razão sendo inquilina da grande razão, a mente sendo inquilina do corpo, né? Essa suposta dualidade. Portanto, não sai barato a estadia, e é preciso que de mim eu algo exija, enquanto vige o contrato. E essa última imagem é perfeita, que está presente no Zaratustra do Nietzsche. A cobrança vem da cobra, que a própria cauda devora. Perfeito. Essa imagem é muito nietzschiana, da cobra mordendo a própria cauda, que tá, assim falou Zaratustra. A ideia do Ouroboro, né?
Sim. E a rima também é muito boa. Além da rima, a própria paronomásia que a gente tem aqui, a cobrança vem da cobra. E aqui, cobra, a gente pode até pensar, né, num certo neologismo de uma derivação imprópria que cria a partir do verbo substantivo abstrato, né? Exatamente. É uma falsa ligação etimológica entre cobrar e cobra, evidentemente. É uma falsa ligação etimológica. É, que é muito bom também. E eu gosto desses temas que você traz, que trazem essa dimensão filosófica, né? Como eu disse, já virou até discussão nos meus grupos nietzschianos aí da UFRJ, é muito bacana mesmo. E um livro que já entrou para a minha coleção, junto de vários outros seus que eu tenho. E a sua obra, Paulo, eu conheci em 2013. Eu tinha 15 anos à época, estava estudando no ensino médio, e o seu primeiro livro que eu li foi esse aqui, ó, Paraísos Artificiais, de contos. E você não vai acreditar, mas na época do ensino médio, eu tinha uma banda de rock and roll e eu era o baixista, pianista e letrista da banda. Nas composições, eu que escrevia as letras. E tem uma canção minha que começa assim: eu ouço um samba e depois uma vinheta, não vou olhar maçãs ou maçanetas. E de onde que eu tirei esse maçãs ou maçanetas? Do seu conto Um Criminoso. É do conto criminoso, é. Tem um poema. Exatamente, que ele foge dos olhares de julgamento das maçãs e das maçanetas, né? Aí, olha só, isso aqui é história minha de que no primeiro ano do ensino médio eu estava sendo apresentado, né, com mais seriedade ao estudo da literatura, né? Não só por prazer, mas pelo estudo também, que depois virou a minha carreira. E quando eu fui investigar mais a fundo esse conto e tentar interpretar, eu parei nessa parte. Mas como assim? Esses olhares de julgamento da maçã e da maçaneta. Aí eu fui investigar a relação entre essas palavras e descobri que maçaneta, na verdade, é uma pequena maçã, porque tem relação. Mas ainda assim, que olhar é esse? Aí eu peguei uma maçã bem bonita, assim, bem vermelha mesmo, lustrada, e coloquei ao lado da maçaneta do meu quarto e olhava para uma e olhava para outra, procurando o olhar delas. Aí eu descobri uma coisa, que é evidente na maçaneta mesmo, que elas normalmente têm a superfície metálica, ela reflete bem a luz. Mas a maçã, diferente de várias outras frutas, ela quando está bem madura, bem lustradinha assim, ela também tem essa capacidade de refletir. Seria isso? Um pouco, certamente. Olhar. Nossa, quando eu cheguei lá para os meus professores de ensino médio contar, gente, eu estou viajando, é muita loucura. Não faz sentido, sim, faz sentido. Porque, por exemplo, uma banana não surtiria o mesmo efeito. A ideia é que ele tá totalmente paranoico, né, fechado dentro de casa e ele está se vendo visto pelos objetos que, na verdade, só refletem o olhar dele mesmo. É isso mesmo. Exatamente. E ele que é um voyeur, né? Que está ali o tempo todo olhando as pessoas na rua, compondo essa história. Exatamente. Não, é muito bom mesmo. E o livro como um todo, sabe, me pegou muito no ensino médio, também o conto Uma Visita, sabe? Eu lembro na época que não só eu, né, outros colegas também gostavam de literatura, né, e estavam engajados ali em ler seu livro, e isso virou meio que uma metáfora ali de um certo grupo de amigos sobre a chave, né? Tipo, você vai jogar a chave, no sentido daquele personagem, né, que tem que criar confiança no outro para poder permitir que ele entre na sua vida. Esse conto, a estrutura dele lembra um pouco a faixa de Möbius. Você conhece a faixa de Möbius, né? Não conheço. Uma tira de papel, dá uma volta e gruda uma ponta na outra. Aí fica um lado. Ah, sim. Quando começa o cara lá em cima, ele vai para baixo ele dá a volta e não encontra, né? Só depois. e volta para cima. Volta para cima, mas passa pela fita toda. Ele está lá em cima, imaginando o que o cara lá de baixo está pensando, e o cara lá de baixo pensa o que ele lá de cima está pensando, e aí fecha a roda. Termina. Exatamente. E assim, tem essa mudança do narrador, né? Exatamente. Nossa, isso é muito legal. Imagina o que está lá embaixo está pensando, e o que está lá embaixo começa a pensar o que o de cima está pensando, e aí fecha. Exatamente. E tem essa mudança do narrador observador para o narrador personagem. Você vê essa dinâmica o tempo todo acontecendo.
É um livro muito bom, marcou muito a minha adolescência. E foi o primeiro contato que eu tive com a sua obra durante o ensino médio, e depois decidi fazer o curso de letras na Universidade Federal de Goiás. E até então eu só te conhecia como contista. Mas depois, fazendo iniciação científica, né, na faculdade, com a professora Gandira Camargo, que é aqui em Goiás, uma das maiores especialistas em cora coralina, ela também estudiosa de poesia, me indicou esse seu livro aqui, Tarde, que é um dos meus livros de poesia preferido de todos os tempos. Eu trabalhei com esse livro desde a época que eu estava no estágio de professor. Já trabalhava principalmente esse primeiro poema, que é uma... A gente pode chamar de paródia, eu acredito, do Autopsicografia, do Fernando Pessoa. Inclusive, já tive até... Hã? É uma paródia do Pessoa e de um discurso crítico sobre o Pessoa. Sim, dos dois, do Pessoa e do discurso crítico. E, inclusive, até apresentei um trabalho com esse poema na sua disciplina da PUC. E é muito bacana. E uma das coisas que sempre me chamou a atenção é o fato dele ter uma métrica muito rígida, as rimas todas assim muito bem compostas, muito bem articuladas, e ao mesmo tempo a métrica e a rima se esconde no poema todo, de modo que quando você lê, parece que é sim um texto crítico em prosa. Eu fico pensando o tanto que foi difícil. Quanto tempo demorou para escrever isso? Não, já nem me lembro, mas parte da graça é essa, você fazer um soneto mais castiço do mundo, que não pareça soneto, parece uma pessoa escrevendo a respeito do poema do Pessoa. Isso daí. Não, isso é muito doido. Eu fico lendo esse poema aqui, e assim, já li para amigos também. Eu sempre falo, gente, tem duas maneiras de ler. Uma em prosa, em que você nem percebe que é um soneto, mas outra é destacando o ritmo e essas rimas. Só que, assim, algumas rimas soam de maneira muito forçada, como nesse verso aqui, né? De um sujeito que se inventa e evade, ao mesmo tempo ressaltando o que há de. A gente não pronunciaria assim, ressaltando o que há de. Tem que É fazer, o que há de falso, né? aí tem que haver um jamã, o que há de falso. Né? O Anjamã, exatamente. E estamos aqui diante de um dos grandes mestres do Anjamã na tradição literária brasileira, porque realmente tem que dominar muito bem o Anjamã para conseguir esconder todas essas rimas e fazer esse comentário crítico. A ideia, a rima está ali no papel e você não percebe. Se você está ouvindo o poema lido, você está com o livro perto. Sim, exatamente. Um livro muito bom. Esse aqui eu sempre guardo comigo, né? E tantos outros também de que eu gosto muito. O Fim de Verão, acho muito bom. Tem aquele poema Apócrifa Parmênides, que eu acho maravilhoso. Esse aqui, Nenhum Mistério. Outro que eu comprei junto do livro Embora, esse Mínima Lírica, que reúne dois livros. Esse é meu livro de estreia, né? Dois primeiros livros. Seu livro de estreia. Ah, que legal, eu não tinha visto essa informação. Que tem aqui dois livros, né? O Liturgia da Matéria, esse é o de estreia. Estreia. Aí depois o Mínima Lírica, de 89. 18 anos, tem dois poemas aí, dois ou três que eu escrevi entre 18 e 20 anos. Bem do comecinho mesmo. Então, publicou o primeiro livro antes dos 25 anos, contrário ao que. Não, eu publiquei depois dos 30. Agora, tem poema Ah, que eu comecei a trabalhar quando eu tinha 18, 19 anos. Mas ficou aqui começou a parado. trabalhar no livro. Só publiquei quando eu completei 30 anos. Aí comecei a editar editora. Isso é quando eu tinha 31 anos. Já. Entendi, assim, esse é de 51, o livro é de 82. Mas. Porque o Mário de Andrade fala que poeta só devia publicar livro depois dos 25, né? E eu achei que ia ser 30 até para não haver perigo. De fato, eu acho que a vida realmente faz isso. Mas veja bem, você agora com 73 anos, 4. 74 anos, olha para esses livros de quando você publicou com 31 anos. Existe essa relação ainda de, nossa, isso que eu disse, eu devia ter tomado mais cuidado, não deveria ter sido assim? Não, tem poemas que eu acho fracos, outros que eu gosto ainda, mas não. Se eu tivesse publicado com 20 anos, certamente ia ficar que nem o Ferreira Goulart e a Cecília Meirelles tentando esconder o primeiro livro. Por isso que eu só esperei fazer 30 anos. Não tem nenhum poema ali que eu realmente acho muito ruim, não. Claro que eu É. acho que de lá para cá eu desenvolvi melhor a minha técnica de verso e tudo,
mas tem poemas de lá que eu gosto até hoje. Tem um poema no meu primeiríssimo livro que é um dos meus prediletos até hoje. Qual que é? É o... Já me lembrar uns poemas. É um que fala do morcego, é um No título? espiral, do primeiro livro. Espiral. Daqui, ó, na página 66. Esse eu gosto muito. Espiral. À noite é um morcego manso, sobrevoando uma cidade quase adormecida, tomando cada rua, cada casa, como um cheiro adocicado de fruta, quase apodrecida que penetrasse em uma casa, ganhasse cada quarto, cada sala, como um cheiro morno de coisa morta, ainda há pouco se espalhando por uma cidade quase entorpecida, como uma noite que descesse sobre casas, mortas como uma peste, como se nunca houvesse havido dia. A noite é um morcego morto. Eu achei bem diferente do tom do livro Embora. É, bem diferente. É bem diferente. Mas, assim, eu vejo aqui um Paulo trabalhando muito mais com metáforas, né? No próprio primeiro verso já apresenta a metáfora, né? A noite é um morcego manso. Todo, Que eu acho que talvez com o avançar da idade, da maturidade, essa metáfora acabou dando lugar para uma certa ironia, não? eu diria que esse poema todo é uma análise, é uma metáfora sendo dissecada e analisada até o final, né? E é uma coisa que eu não faço muito mais, já há muitos anos que eu não trabalho muito com esse tipo de coisa, por isso que eu gosto desse poema, que é uma Uhum. metáfora que E aí trabalha. te remete a um tema que você não trabalha mais. É uma coisa que o Cabral faz o tempo todo, né? Isso aqui Faca lembra sua muito lâmina, Cabral, com exceção da métrica, eu acho que lembra muito Cabral. é uma faca sua lâmina que ele pega uma metáfora e examina até o final. E foi justamente nessa época, já com 20 e muitos anos, que eu comecei a ler Cabral a sério. Ai, Cabral eu gosto demais. Tem um livro dele que eu sou apaixonado, que é o Quaderna. Que o Quaderno a gente tem esse trabalho profundo, né, com as metáforas, que a mulher ali vira tudo, né? Vira fogo, vira gaiola, vira água. Isso é aquilo, é maravilhoso. É maravilhoso. E assim, o trabalho ali com a métrica é muito forte mesmo. É bem legal o trabalho que a gente tem em Quaderno. Bem, em relação a próximos poemas, próximos livros, esse embora é de fato uma despedida ou essa despedida brasileira? Eu espero que ainda dê tempo de eu escrever mais alguma coisa. A minha produção é muito lenta, de modo geral. Né? Esse livro até que foi um livro que eu escrevi muito rápido, né? Porque o outro foi. O outro saiu quando? Foi em O 2020, penúltimo? foi em 2022, né? Isso 4 anos antes. Né? Uhum. Então, normalmente eu levo mais de 6 anos entre um livro e outro. O fim de verão é de 22. É. Então, até que foi rápido. Né? Então, não sei, já estou começando a escrever, já saíram mais uns 2 ou 3 poemas, que ainda estão sendo burilados, vamos ver. E quando você compõe um livro assim, você pensa em unir poemas de diversos estilos diferentes, né? Ou como no caso do livro Embora, de ter assim um tom, como a crítica comentou, monocorde, que a gente pode pensar de outra maneira, mas assim, que tem essa organização temática também. Olha, a coisa temática é meio imposto pela época que eu escrevo. Né? Uhum, O livro, 2 livros antes desse, O Nenhum Mistério, é todo marcado pela morte da minha mulher, que ela tinha morrido um pouco antes. Então, durante algum tempo, eu não conseguia escrever senão sobre o tema da perda. O livro é todo marcado pela perda. Mas não fui eu que me propus a fazer um livro sobre a perda, foi realmente era o que eu estava produzindo na época. Né? E os últimos 2, 3 livros já têm sido mais sobre a questão da proximidade da morte. Também é uma eventualidade do momento que eu estou vivendo, não uma escolha. Não, vou trabalhar esse tema. Não, os temas meio que se impõem a mim. Né? Eu, nunca é uma escolha tão consciente assim, né? Até porque o que a gente escolhe conscientemente na vida, né? aí você vai ler os 3 peças fáceis que abrem o meu primeiro livro, são poemas, obviamente, escritos por um jovem. Né? Uhum. É um poema sobre namoros, exatamente sobre o tipo de experiência que a minha geração tinha quando a gente estava com 19, 20 anos. Né? Então, você lendo agora, você vê que quem escreveu estava realmente com a cabeça naquelas coisas. Enfim. Perfeito. Eu achei muito bom.
essa nossa entrevista, poder comentar sobre esse livro tão maravilhoso que é o Embora. E assim, essa live vai ser compartilhada no Instagram, onde que as pessoas podem adquirir o seu livro. Onde que pode? É, Ué, nas boas casas do ramo, né? Ah, como se dizia antigamente. A Companhia das Letras é uma boa distribuidora, distribui bastante bem. Imagino que. Você mora em Goiânia? moro. Imagino que em Goiânia deve ter uma livraria ou duas livrarias boas, né? E provavelmente lá vai ter a Companhia das Letras. Agora eles vendem também no site, né? E só uma. Nos sites também, eu comprei pela Amazon. Ah, sim, a Amazon. Só uma novidade. Semana passada, ou retrasada, já não lembro, eu fui no estúdio a pedido da Companhia das Letras e gravei o livro inteirinho. Ah, audiolivro? De uma sentada só. Eles marcaram 2 tardes, mas não precisou. Fui na primeira, logo e matei. Li o Que livro. legal! Não, e é muito bom, assim, acho que o audiolivro ele é mais importante ainda para o poeta, porque, assim, existe uma leitura ali muito particular, né, em respeito a determinados enjambments, o ritmo. Tento, claro que a minha leitura é como eu acho que o poema deve ser lido, que não impede que outras pessoas leem de outras maneiras. Mas eu não Sim. sei se vai vender, não. Cá entre nós, eu não sei. Acho que as pessoas que querem ver o audiolivro estão dirigindo carro, sei lá, querem ouvir uma história de detetive, ou querem ouvir um texto, um livro sobre as eleições, sei lá, uma coisa assim mais objetiva. Eu não posso Ah, mas eu acho que é de muito interesse acadêmico, viu? ou interesse acadêmico. Agora, a pessoa ouvir um poeta recitando os poemas, não sei se funciona, não, mas vamos ver. Tomara que dê certo. Não, mas tem muita curiosidade. Eu mesmo na faculdade de letras investiguei um pouco sobre isso e encontrei até gravações do Manuel Bandeira recitando seus poemas. Eu já tive um disco do Bandeira e Drummond, um lado Bandeira, um lado Drummond, mas acho que se perdeu no tempo ainda, não sei onde é que está. É muito bom mesmo. Bem, Paulo, muitíssimo obrigado. Você gostaria de dar aqui mais uma palavrinha para o nosso público do Instagram? Uma lição para fechar um poema, aquele poema que eu gosto mais do livro, pode ser? Por favor. O da página 15. É um poeminha curto, vamos só fechar com esse poema. Mais uma falange. Vem, meu, e calço? Vem. São já velhos conhecidos? São os de sempre? Talvez. E atrás deles vem mais 3. Que querem? Até imagino. Ferozes? É o que parece. Como chegar ao meu rastro? Pela vista ou pelo olfato? E atrás deles vem mais 4. São ágeis, leves e limpos, com algo de lebre e de lince. E um toque de ornitorrinco. Venham logo, meus amigos. A casa já é sua, eu brinco. Atrás deles vem mais 5. Mas é a sério? Não sei. Atrás deles vem mais 6. Eu entendi agora o que está escondido por trás desse humor. É, Muito bom. depois É eu... maravilha terminar esse poema, terminar a live com esse poema. Que tem esse toque de humor, mas que está escondido essa dimensão do problema que está só crescendo, né? Vem mais 3, vem mais 4, vem mais 5 e vem mais 6. E uma certa coincidência. Vem mais 3, 3 versos atrás deles. Vem mais 4, 4 versos atrás dele. Vem mais 5, 5 versos atrás dele. Mas aí quando vem mais 6, tem apenas um. Pois é. Quando você É uma espera, vai coincidência? crescer. O quê? É uma coincidência? Não, não. É assim mesmo. A ideia Totalmente proposital, né? do último é curtinho mesmo, é isso mesmo. Perfeito, Paulo. Bem, um ótimo poema para a gente encerrar essa nossa live de hoje. Agradeço, Murilo. Bem, pessoal, vocês não puderam aqui assistir ao vivo, mas essa live vai ficar aqui publicada no perfil. Agradeço demais ao professor Paulo. Vou encerrar aqui a gravação. Boa noite, Murilo. Muito obrigado mais Boa uma noite. Paulo, só aqui. Pronto.